Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Som. Ok. Áudio 1, 2. Ok? Bom dia! Segunda-feira de... e 19. Sobre ter... que faz 40 anos. Sobre a... e Espírito Santo. A graça. Gente. Comentário esse... Eu estou. Continuo. Bom dia, Marco. Bom dia. Eu estava acostumado a dar bom dia aos ouvintes, né? Mas aqui é bom dia, espectadores de maneira geral, né? Porque agora temos câmera, né? Agora aparecemos. E bom dia para minha esposa Fabiana, que está lá nos ouvindo, para minha bebê Helena, que sábado completou 5 meses de vida. Agora tem mêsversário. Mêsversário. E esse nós fizemos um mêsversário para ela junto com a minha sogra, também completou anos. Minha querida sogra Maria Helena, professora e corretora de Cubatão, né? Tão premiada. Atleta. Que maravilha. Bom dia para as mamães que ontem tiveram o seu dia. E aí tem aqueles clichês, né? Não, o dia das mães é todo dia. Não, é o dia especial, domingo, dia das mães, é um dia especial pra gente comemorar com a nossa mamãe, né? Eu não sei, com a minha mãe e estendo os cumprimentos os cumprimentos e as flores que eu dei à minha mamãe para todas as mamães para a sua esposa, mãe de Maria Clara. Maria Clara. Então. Para todas as mamães. E falar em aniversário, o Tietê, terminal rodoviário do Tietê, fez 40 anos, André. E eu recordo na época da... Que na verdade o Tietê era algo total para tamanho. E a gente sabe. Há algum tempo. Mas mesmo assim, reverenciar essa grande obra, né? Uma questão, né? De visão de... Eu acho que a mobilidade urbana de São Paulo que tem uma malha considerável, mas precisa crescer muito mais. Eu acho que São Paulo não se equipara na questão da malha. A capital, nenhuma outra, e mesmo sendo gigante, mesmo servindo muito aos munícipes e a todos, mas na questão do metrô, mas falta muito ainda, mas o Tietê tem que ser comemorado, né? É o principal ponto de passagem, né? Acho
bonito esse termo que você usou, chegadas e partidas, né? Porque é um termo que diz do cotidiano, né? Do habitual de todo dia, mas diz muita coisa também, né? Quanta gente que deu adeus ali para sempre, né? Quantas chegadas e quantas chegadas emocionantes, né? Tá lá. Mas, São mas é sempre bom lembrar que São Paulo precisa de muito mais. Talvez não na São Paulo Brasil, né? Mas São Paulo como principal capital do país, né? Principalmente a questão do metrô, né? Do que hoje está mais na moda aí, os VLTs e tal. São Paulo precisa de mais. Você vai para outros lugares na Europa, né? O metrô de Nova York, os caras têm muito mais o que se chama de mobilidade, né? Os caras têm muito mais condição. Estação em São Paulo, acho que não sei se é Vila Sônia, não. É o túnel do Guarujá, né? É o túnel que dá pra... Não está entregue. A gente dia até Santos foi embarcada a rodoviária de Santos, porque a população, ela primeiro que ela não oferece tanta possibilidade, os horários, questão dos horários também, e é muito pequena, né? Eu acho que o Cubatão prova demais. No fundo, nós somos número, né? E aí os números, o dono do dinheiro, o dono do capital é que manda. E aí ele fala, não é viável, acabou. E aí, dá até pra gente livrar o administrador público, que muitas vezes nesse sentido não tem o que fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai obrigar a Breda a colocar mais linhas? Ele vai obrigar... Aí é uma relação de capital mesmo, do que é interessante para a empresa, né? Quando o McDonald's veio, teve festa de inauguração do McDonald's. Né? Mudou. Falando ainda em ônibus, desde o dia 2, nós tivemos aí integrando mais 2 linhas sendo criadas no município e mudança nos horários, o que acarretou sérios problemas para muitos usuários, né? Eu acredito que isso já deve ter sido sanado, né? Acho que atraso em linha de ônibus é algo muito sério, mas são todas as pessoas com horário e dependem do transporte coletivo para chegar ao destino, ao trabalho, à escola, ao compromisso, né? Horário de ônibus é coisa séria. Não dá para ficar brincando com isso, né? Não dá para falhar, né? O ônibus, e eles têm a previsão, somente o site da MTU, eu quando fiquei sem carta, perdi por excesso de pontos, você entra no site, tem lá os horários direitinho e tal, e no ponto ele passa exatamente naquele horário, né? Então as pessoas confiam. Tem no trabalho às 8 da manhã, ele sabe que ele precisa pegar o ônibus das 7h20 ou das 6h50 e na medida que isso não acontece, às vezes perde um dia de trabalho, né?
ou alguém que precisa do hospital e confia naquele horário, às vezes pode perder até a vida, né? No limite da discussão. Então, os atrasos aí das companhias de ônibus não podem ser tolerados. E eu acho que o que cabe aí em poder público, o que cabe é a fiscalização e a cobrança para que essas para que não haja tolerância com atraso. Eu fico questionando essa questão da fiscalização, né? Como é que é feita essa fiscalização? Tem alguém no ponto do horário de partida? Porque eu conferi o horário de partida, é positivo, mas e durante o percurso, né? O que acontece? O número de partidas, os carros na sua totalidade estão atendendo realmente o que define o contrato? Porque na ponta está o cidadão que Depende do transporte público, né? E que paga por isso. Apesar de ter subsídio, mas é pago, né? Não é de graça, as pessoas pagam por isso, né? Nem o transporte dos idosos é gratuito. Isso faz parte de tudo, uma composição. né? Então é necessário. Nós não temos mais Das vans, o que deixa a cidade se adaptando a uma única empresa fazendo o transporte. E o questionamento é que se isso está sendo feito de forma da melhor forma possível, né? O transporte é caro. O munícipe, a questão das vans é interessante que você aí está falando mobilidade, né? Você perde mobilidade porque a van muitas vezes ia em lugares que o ônibus não vai. Sim. Né? Nós temos que lembrar que nós estamos numa cidade, né? Cubatão responde aí 60%, já teve momentos de 70% de moradias irregulares, né? Inclusive, né? Então, assim, você tem uma cidade que tem uma população que precisa... em comunidades que muitas vezes o transporte público normal, né? Que o coletivo ele não, até pelo tamanho dele e tal, ele não entra, coisa que a van entrava. Agora tem a questão legal também, né? Licitação. Essa questão do crescimento irregular, né? Tantos problemas aparecem devido ao crescimento irregular. Nós temos problemas de correio na Vila Esperança, nós temos problemas de transporte, nós temos problemas de acesso. Né? O bairro está consolidado. A expectativa da urbanização. Né? Mas antes dele ser consolidado, algumas coisas tinham sido feitas lá atrás, né? Para que impedir que esse crescimento acontecesse e que, na verdade, essa situação se agravasse. É porque as pessoas precisam do deslocamento. Então, como é que você vai imaginar, por exemplo, nós não seremos especialistas nisso, mas imaginar a hipótese de não haver um mototáxi, por exemplo, nas comunidades do Rio de Janeiro. É impossível, porque as pessoas realmente precisam daquele serviço. Né? Acho que na mesma medida a população cubatense precisava muito das vans para esses deslocamentos mais periféricos. E aí você perde, e o que o poder público coloca no lugar? Aí ele fala, não, mas aí tem a questão contratual e tal. E aí a gente volta novamente à questão do somos número. Então não importa se a população, muitas vezes, se a população é atendida. Importa o que me interessa, o que não me interessa como administrador, friamente, né? Então, eu acho que tem que, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, às vezes a gente tem que tentar enxergar o munícipe não como número, mas como ser humano. Então, assim, a gente que na profissão é advogado. Então, muitas vezes a justiça vê o jurisdicionado, né, o cidadão como número. Né? O INSS, em especial, ele vê o segurado como número. Nós somos obrigados a comportar vida. Estou vivo. Né? Nós somos obrigados a passar por perícias que fazer sempre a prova negativa do fato. Né? Então, eu acho que muitas vezes que no momento que a gente se administrador público foi eleito, né? Nós temos uma democracia e o sistema é esse. No momento da campanha ele é o super-humano. No momento que ele
muitas vezes ele abandona essa questão para tratar um município, né, na justiça jurisdicional, como um número. Né? E aí Tem toda uma situação que E aí acontece um monte de distorções que a gente queria. Não acredito que isso está acontecendo, mas acontece. a gente fala do serviço público, é claro que o serviço público é grande, né? Mas nós lembramos também que as vans permaneceram segurando a peteca durante muito tempo. Quando as empresas de ônibus que aqui estiveram não deram uma mas nós sempre vamos primar pela melhora ainda mais. Afinal de contas, se a empresa faturava na época das vans, agora está faturando mais, porque não tem van. É exclusivo. Só ela que opera. Então há um aumento no ganho e que isso se reflita também na qualidade do serviço. Pontualidade de ônibus, a saída, a análise, os horários. Pontos de ônibus, ponto de ônibus. As condições do veículo, dos né? veículos, o atendimento para Ar-condicionado, Wi-Fi, não sei o quê. está funcionando, né? E é lógico. Eu costumo dizer que quando o médico opera bem, você fala, pô, legal, doutor. Mas na verdade ele está ali para operar bem, não está ali para operar mal. Mas também ser agradecido não custa nada e A gente agradece, mas também não é para, né? Tá ali para operar, para isso, né? É dessa forma, a gente dá um Valeu, doutor. positivo. Legal. Mas o que eu quero Dizer que não espere o aplauso, né? Faça. porque é obrigação. eu até posso pedir licença para falar a respeito disso, porque recentemente, né, como disse há pouco, né, fui pai e não, fui naquele momento, né, e sou e serei eternamente, né, mas fui instituído nessa condição que você já é experiente. Mas a gente faz uma imagem do profissional, espera um super-humano, e no dia a dia a gente às vezes vai no postinho, o médico trata a gente, porque ele já atendeu 200 naquele dia, né? E às vezes a gente acha que ele trata a gente mal ou indiferente a nossa. Porque você não vai lá porque tá bem, né? Você vai lá porque tá fragilizado. E a doença te fragiliza, né? Eu que sempre tenho muita pedra no rim, quando você tem aquela cólica renal que você vai e tal, e de repente a pessoa te trata com indiferença, é uma decepção terrível. Mas, rapaz, o meu amigo hoje, que eu posso chamá-lo assim, que quando ele foi secretário de saúde de Cubatão eu não o conhecia, o Benjamin Lopes. Cara, que ser humano maravilhoso, cara. Eu, no momento em que minha mulher foi cesárea, né? No momento que a Fabiana vai pra tomar a hack, né? Cara, eu tenho fotos e depois eu te mostro. Ele de testa a testa com ela, assim, como se fosse eu ali naquele momento, sabe? No sentido Da humanização. de acolher, sabe? O acolhimento dele e de toda a equipe, sabe? A menina, a médica, eu tô ficando velho, com essa mania feia de chamar os outros de menina, de menino, né? E a médica que deu a hack, né? A anestesista, fazendo o trabalho dela ali nas costas, tá o Benjamin aqui, testa a testa com a mulher, numa posição extremamente acolhedora. Em todos os momentos, foi levar a minha bebê para minha mãe ver no vidro e tal, mas assim, essa postura de acolhimento que a gente espera, sabe, tá trazendo a vida, né, mais uma vida para o mundo, né, e profissionalismo e essa questão acolhedora do cara que ama aquilo que está fazendo, né. Eu acho que realmente, eu acho que ele não espera, mas a gente bate palma mesmo e sou eternamente agradecido ao Dr. Benjamin Lopes. Aí então, Benjamin Lopes, que presidente. Na chegada de Helena. Bom, finalizando essa questão do transporte coletivo, vamos ficar observando, né? Cada vez mais próximo, e a excelência do
Imagina se o cidadão tivesse a opção de escolher qual transporte ele ia usar, em qual modal ele poderia entrar, né? Como você, proprietário do transporte, faria para ter esse cliente? Né? De que forma você trataria esse cliente? Então é dessa forma que a gente tem que observar. André, nós tivemos o caso de Denise Espírito Santo, uma técnica de enfermagem do ABC, e encontraram o São Vicente, que teve, de acordo com ela, pegou um Uber e teve o seu bebê furtado. Né? Ela foi à luz, teve o seu bebê furtado. E devido a acompanhamento, não havia nenhum vestígio de que ela estava grávida, da luz. E depois de algum tempo ela confessou que, na verdade, ela tinha abortado aos 5 meses de gravidez e forjou toda essa situação porque não sabia como contar para a família. É lógico, a gente observa a capacidade do ser humano de fazer tais ações, de envolver outras pessoas nisso, né? Mas o que me chama a atenção é a condição psicológica dessa pessoa, que embora uma técnica de enfermagem, né, que deve ter acompanhado toda essa situação que o mundo passou por Covid, né, com todo esse enfrentamento, e como fica o psicológico das pessoas também. Não estou dizendo que foi o Covid, mas a questão da observação agora quanto o ser humano, né? Ao invés de jogar pedra, ela fez isso, por que ela fez aquilo, o que é isso? Vamos tentar entender o emocional dessa pessoa, né? Perdeu uma gravidez aos 5 meses, sofreu sozinha com isso, e imaginando uma forma de não decepcionar as pessoas, de contar, de arrumar um jeito de passar. Que situação? Parece clichê da minha parte falar mais uma vez que a gente precisa enxergar o outro não como número, né? O ser humano, né? E assim, realmente a gente vive um momento histórico absolutamente ímpar, absolutamente diferente de tudo que a gente imaginou poder viver, mas como nós estamos vivendo, é o tal do fazer história, né? Nós estamos vivendo num momento em que a história está sempre sendo escrita, né? Mas nesse momento ela tá talvez sendo escrita com linhas diferentes, com letras garrafais ou não, em negrito, não sei. Mas o fato é que o mundo passou e passa por uma pandemia que levou tanta gente que o mundo também não sabia como lidar com isso, sob hipótese alguma, no primeiro momento. Depois a medicina e a ciência conseguiu desenvolver, imagina, vacinas que eram desenvolvidas em 10, 15, 20 anos, os caras conseguiram trazer isso para um ano, né? E salvar tanta gente, né? Lamentavelmente, outros não puderam ser salvos, né? Meu pai é um exemplo disso, né? E não só eu, como tantas famílias que sofreram com isso, tantos amigos que se foram, tanta gente que sofreu. E é aí que eu quero chegar. Especialmente esses profissionais da medicina, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, os médicos, essa turma que viveu e vive e respira esse ar de vírus, de doença, e que cuidou da gente esse tempo todo, né? E só que não são super-humanos, são pessoas como a gente, né? Que tem os seus dramas particulares. Agora você imagina, eu assisti ontem o Tadeu Schmidt dizer que viveu numa casa de vidro com a família dele, com a esposa dele por 2 meses, alguma coisa assim, para poder entrar no Big Brother sem Covid. Agora você imagina esses profissionais da medicina que ficaram aí 1 ano, 2 anos, né, enclausurados e vivendo nessa bolha realmente para poder cuidar dos outros, né? E aí de repente essa moça fica grávida, perde o bebê e não há justificativa. O que deve haver é compreensão, empatia. Não deve se buscar justificativas, mas a compreensão do fato, né? Porque a fragilidade emocional de uma puérpera, né? A fragilidade emocional da mãe, ela não se compara a nada. Você tem, inclusive, no limite, a legislação penal trata de excludente de licitude para a mãe, né?
essa coisa da maternidade, ela mexe tanto com a cabeça da mulher que não dá para tentar a justificativa. Eu penso assim, deve-se buscar com um olhar de empatia e de fraternidade, de tentar entender. Com compaixão mesmo, deve-se tentar buscar a compreensão e não a justificativa. Porque justificativa não há. Né? Fica nessa questão de botar a merda. E acusatória disso, de situação. Ela perdeu o bebê, né? Ela passou por essa situação 4 meses aí com o bebê. Imagina. E daí, quer dizer, como é que estava o psicológico dessa pessoa, né? Acho que dá pra gente entender isso e começar, na verdade, a observar mais de perto as coisas, né? Não, e para Agora, como para uma o pessoa- namorado e para a família, bastava. Por isso que eu falo, não precisa buscar justificativa. Bastava ela falar, olha, perdi o bebê, e todos iriam acolhê-la. Mas a cabeça da pessoa fica com as ideias tão distorcidas e fica tão louca que ela fica 4 meses para contar e inventa uma situação completamente esdrúxula. E não imagino que seja para prejudicar seu ninguém, né? Ela simplesmente ter não coragem queria de contar passar pessoas. pelo dissabor de dizer, perdi o bebê. E assim, agora, parênteses também, né? 4 meses forjando uma gravidez não é nada fácil também, né? Quer dizer, e o pessoal distante, né? Porque uma barriga falsa, acho que se você tiver proximidade, contato, cuidado, aquela coisa de conversar com o bebê, você, com certeza não passaria. Não passaria 4 meses, né? Acho que você muitas vezes deve ter conversado com a Helena ainda no ventre ali, até aí, então Não, pra gente seria é impossível. impossível, porque diariamente ali É impossível. eu compus uma musiquinha maravilhosa que todos os dias eu, na volta do trabalho, eu cantava no áudio do WhatsApp para que a Fabiana colocasse na barriga dela que o papai tá voltando. Tá, proximidade é isso. Bom, fica essa questão para a gente refletir, pensar aí e observar o que nós estamos de fato acolhendo as pessoas ao lado, né? Observando aí o ombro amigo, né? A pandemia parecia que ia ensinar a gente a ser mais empático, a ser mais simpático, mas no final da pandemia nós estamos vivendo a guerra da Ucrânia, A guerra, né? algo comum, né? Então, o ser humano é fantástico, né? Bom, e para agraciar um pouco mais à tarde, às 15 horas, a banda Cubatão Sinfonia se apresenta na escola em Santos, Seu Tônio Bittencourt. Vai ser a apresentação na escola. Isso faz parte da programação, né? Isso é muito bacana. Parabéns aí a Cubatão Sinfonia, mas chama também essa questão para a cultura na cidade, né? Para os grupos artísticos, a banda sinfônica e outros mais, os grupos de dança, que houve uma mudança, lógico, dentro do que é permitido a legislação. Foi feita uma correção na questão da ilegalidade. Já discutiu várias vezes, não se discute essa questão, mas a gente observa a necessidade de manutenção dos grupos, não, André? Que seja feito algo para que o que é patrimônio de manutenção, de fomento, de apoio, de acolhimento, né? E aí você fala nos grupos artísticos, a gente lembra logo dos músicos tão premiados de Cubatão e a gente cresceu convivendo com essa realidade, né? Dos nossos maestros, dos nossos músicos, né? Que são pessoas tão próximas da gente, né? Você por diversas vezes está num café e contra o maestro, e o maestro Roberto ao lado, o maestro Sadal ao lado. Então, num almoço, num dos restaurantes que hoje já não sobram muitos, né? No centro da cidade. Mas eu acho que esse olhar, que talvez em outros momentos foi mais pontual, foi mais próximo, mas que nunca foi da forma que deveria ser, né? Então acho que a cultura, e aí voltamos à questão do período aí de pandemia, que se a gente pensar realmente na importância da cultura
num período que todo mundo teve que ficar dentro de casa assistindo um filminho, E não é um filminho, não é só entretenimento, é história, é política, é denúncia, né? O filme, a arte, a música, o teatro, ele serve para a dança, ele serve para estética, ele serve para a história, para o social, para as denúncias contra o desmatamento, e pode servir a tudo, né? E eu acho que o apoio, o acolhimento a essa comunidade que é tão maltratada, porque as pessoas que respiram cultura, que vivem disso, elas são muito maltratadas. Em especial nesse momento o país maltrata demais os seus artistas, que tanto acolhem a gente com a sua arte, né? Acho que o maestro Roberto Farias para conversar conosco, mas fica aqui esse apontamento, né? Nós tivemos durante 2 anos as escolas com dificuldades quanto à aula presencial, que não existiu. E a gente sabe que o modal, embora não estou discutindo esforço de ninguém, mas a gente sabe que o resultado, as crianças sofreram um prejuízo muito grande. Isso é indiscutível. Não dá para... mas foi feito o que podia ser feito, mas muito aquém daquilo que é necessário para a alfabetização. É fato. Não estou discutindo esforço de ninguém. Eu estou discutindo o resultado. Então, diante desse resultado, o que tem que ser feito agora nesses 2 anos para aceleração para essas crianças que, quando entraram no pré, tiveram o dessabor de uma pandemia e o isolamento, né? A gente sabe que o modal no teleensino, né? O ensino à distância, o EAD, é para pessoas com uma certa idade, uma certa condição. Criança, a gente sabe da dificuldade muito grande. Então fica aí o questionamento que está sendo feito para acelerar e não deixar essas crianças com esse prejuízo. De repente, colocar dentro da escola as artes, esse reforço no currículo vai fazer com que as crianças também tenham um aprendizado ainda melhor, né? Nós temos a capacidade, nós temos espaço, quer dizer, as escolas estão sendo reformadas, eu espero. Nós temos escolas, nós temos grade, o que precisa? De empenho, de afinco. Vamos sair do normal, vamos sair do quadrado, vamos fazer a mais, vamos fazer o necessário. Vamos sair desse quadrado em que o básico sempre foi o necessário. Sai do básico, vamos ofertar muito mais. Na minha época de escola eu tive muito mais do que ofertado hoje, e era escola pública. Então, o que podemos ofertar ainda mais para essas crianças que sofreram 2 anos de atraso na sua evolução no ensino? É indiscutível. Não, é indiscutível. Não dá para se comparar, né? Então, o que pode ser feito para melhorar essa condição do ensino? André? Não, talvez elas não tivessem sofrido nada se o ensino, se o educador, se a escola tivesse preparada, mas ninguém imaginava que fosse viver uma pandemia. Então, a nossa realidade era o presencial, né? Os professores, eu tenho a minha esposa que é uma professora, que praticamente sozinha fez o protocolo de volta às aulas em Santos, e eu estava ali tentando ajudar um pouquinho, de alguma forma, porque eles não foram preparados para isso. Ninguém estava, nem o aluno para receber, nem o professor nem o sistema público, ninguém. E nem o sistema, muito menos, né? Então, assim, vamos pegar todos os cenários, né? Quem paga pela internet do professor que ele usou, ele é o professor, ele não, usou falando a própria público. internet. Quem paga a internet do aluno? Márcio, a Fabiana dá aula, agora ela não está em sala de aula, mas ela deu aula, maior parte, 9, 10 anos no Mário de Alcântara, ali na entrada de Santos. Ali tem o Morro do Pacheco, né? Os alunos dela, cara, muitas vezes a mãe que tem um celular que serve a ela e a 2, 3 filhos que estão estudando, que precisam desse aparelho que muitas vezes ela não tem internet, ou tem para dividir entre todos, e esse é um problema.
O outro problema é o professor que não está habilitado para dar essa aula. Como é que tu dá uma aula de educação física à distância? Como é que tu dá uma aula de qualquer coisa que for? Né? Então, realmente, eu acho que... e também, não é só a questão do não estávamos preparados, mas também não se procurou... Acho que, principalmente no início, a pandemia já vai acabar, a gente já volta. A pandemia vai acabar, a gente já volta. A pandemia vai acabar, a gente já volta. E aí o poder público e todos não se prepararam para viver o que a gente precisou viver de verdade e tentar essa qualificação para que, em especial lá na ponta, o aluno pudesse receber. Cara, tem aluno que vai para a escola por causa da merenda. E como é que ficou na maioria dos lugares essa questão essa questão alimentar, né? Essa criança que ia lá para a escola por causa da merenda, como é que ficou? Né? Então, assim, os problemas foram muitos nesse período. Então, agora, você equalizar tudo não vai ser de uma hora para outra, né? Mas a pergunta que tu me faz, ela não tem resposta, verdade, porque é um tempo... Novamente, é preparação, só que dessa vez você já sabia do resultado. É indiscutível que você ter aulas virtuais para crianças que não fosse ter um resultado que não seria o objetivo maior alcançado, que é a plenitude nisso. Isso já se sabia. Não, mas talvez daqui 10 anos a gente precise disso... E a escola esteja preparada. Mas o que vamos fazer com essas crianças que passaram por isso? Entendeu? Qual é a programação já dessas crianças? Qual é a reforma já para essas crianças? O que nós vamos fazer para acolher essas crianças? O que foi feito dentro daquele momento. Se não era o ideal, não se preparou, e a gente sabe da vida do professor, de muitas... Não dá para fingir que você quer dizer isso. Não dá para fingir que não aconteceu nada. Aconteceu. Né? Estamos chegando ao finalzinho do programa. André, mais alguma pauta? Se você me permitir, você trouxe aí a questão da cultura. E uma vez o nosso amigo Rolando Webelin, ele me explicou como é que fotografia. Porque ele me contou como é que foi que o pai dele ensinou ele a tirar foto, né? Tirar foto, a registrar a imagem, né? E aí ele falou assim: Andrezinho, fotografia, escrita com a luz. Eu achei tão poético aquilo, rapaz. E ele me explicou como é que foi que o pai dele ensinou ele com uma caixinha, utilizando a luz e tal. Eu achei fantástico aquilo. E aí, se você me permitir, eu encerro a minha participação com um poema de minha autoria que chama Fotografia. Pode ser? Fotografia. Gosto de foto. Gosto de quem gosta de foto. De quem faz foto. De tanto que gosto de tudo que é foto. Mesmo sem foco. Fotografia. Te amo na foto. Na pura grafia, no fato, a foto. Grafa. E fia no fio da navalha da P da vida. Fotografada. Do espelho. Na lente. Objetiva. Revela da alma de quem escreve com a luz. Retrata, revela o que é como quer. Todo desejo de quem deseja que seja é. Fotografia. Grafia de luz. Desfoca, printa. Na moldura o quadro da vida e eterniza um instante. Um momento. Fragmentos de tempo. Revelação. Do mais, do mais, sempre mais do que a imagem, o sonho. Parar o tempo, fazer parar na foto, na máquina do tempo da história. Valeu. E assim encerramos mais esse virtualismo, lembrando que, é lógico, estamos em um novo formato, em uma nova condição, um tempo mais curto, também é o seu tempo. Há um tempo atrás eu dizia que tempo é dinheiro, hoje eu digo que tempo é vida. Valorizando a vida, nosso feedback, agradecendo a todo mundo que está conectado, Maria Clara nos controles eletrônicos, André Louro na participação e a sua audiência, claro. Fique com Deus. E até amanhã, às 9 da manhã, com mais um Virtual News.
se Deus quiser. Até lá.